todos, meu nome é Esther, eu sou aluna da Universidade Unigran Rio, estou cursando o 6º período de Pedagogia e este vídeo é para a disciplina de estágio na modalidade ensino médio. Nós vamos estudar hoje sobre o tema de pintura histórica da disciplina de artes visuais. Nós vamos descobrir e conhecer o que é esta modalidade de pintura, esta categoria e o que ela traz como significado, quais são aquilo que ela representa, né? Como nós conseguimos identificar uma pintura histórica. Então vamos lá, para começar nós temos que entender que esse termo de pintura histórica, ele se aplica a uma pintura, né, uma representação, uma imagem feita, né, por um pintor que representa fatos históricos. Esses fatos históricos podem ser momentos importantes da nossa história, da história de um país, da história de vida pessoal de uma pessoa importante, uma pessoa que é um personagem importante para a história, né? Pode ser uma ilustração de uma história também religiosa ou de uma representação de uma certa história de um mito grego. Nós vamos ver que essas são pinturas históricas, pinturas que relatam fatos baseado em histórias que podem ter acontecido realmente ou que podem ser fictícias, como no caso das pinturas de cunho religioso e de mitologias. Então nós vamos ver que a pintura histórica, ela vem nos acompanhando desde o princípio. Nós podemos começar falando sobre a pintura rupestre, que é bem conhecida entre nós. A pintura rupestre é aquela pintura bem arcaica, né? Os primeiros passos da pintura. Nós vamos ver representações em cavernas, em algumas pedras. O que caracteriza a pintura rupestre era alguns materiais, os materiais utilizados que eram facilmente encontrados na natureza, eram materiais como a argila, alguns ossos carbonizados, o carvão, alguns minerais, objetos, né, que eles podiam estar usando como material e que eles encontravam facilmente no dia a dia deles, né, na rotina deles. A primeira pintura que nós vamos ver é a representação rupestre de um animal encontrado em Altamira, na Espanha. Então aqui nós temos um animal, vocês conseguem identificar qual animal é esse? Ele estava muito presente na época em que foi feita essa pintura. Essa é uma representação histórica porque está contando sobre um fato que estava muito presente no cotidiano dessas pessoas, então elas relatam este fato, que no caso é o animal que fazia parte ali da rotina deles. A segunda pintura que nós vamos ver é uma pintura muito conhecida do pintor Leonardo da Vinci. Essa pintura ela data de 1495. Nós podemos ver que é uma pintura de cunho religioso. Aqui essa pintura ela ilustra, né, a última ceia, como já é propriamente o nome dela. Leonardo ele escolheu esta pintura baseada no texto que está em João 13:21, que é um texto bíblico, na qual Jesus ele está ali ceando com seus discípulos e anuncia que um dos 12 iria ser o traidor dele. Então aqui nós vamos ver o relato de uma passagem, né, uma passagem religiosa, uma passagem bíblica, e ele representando, ilustrando este fato. Aqui está a pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Escolheu esta pintura baseada no texto que está em João 13:21, que é um texto bíblico, na qual Jesus ele está ali ceando com seus discípulos e anuncia que um dos 12 iria ser o traidor dele. Então aqui nós vamos ver o relato de uma passagem, né, uma passagem religiosa, uma passagem bíblica, e ele representando, ilustrando este fato. Aqui está a pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Também de cunho religioso, nós vamos ver aí uma pintura de Michelangelo,
que tem por nome A Criação de Adão. É interessante que essa pintura ela foi colocada no teto da Capela Sistina e ela representa a criação do primeiro homem, Adão, né? E está representado, nós podemos observar Deus e a sua criatura se conectando, né? Interagindo aí, ele relata esse fato também narrado por inscrições religiosas, né? Escrituras religiosas. E aí a gente saindo um pouco das pinturas religiosas, vamos ver aí agora uma pintura mitológica aí baseada na história de Vênus. Vênus, que nós sabemos que é uma personagem muito importante, né, dentro da mitologia, ela possui um papel muito importante. E aí Sandro Botticelli, ele relata o nascimento de Vênus, e retratando ela em cima de uma concha, e aí faz a ligação do nascimento dela baseado na lenda que ela vem do mar e da pintura relatando este fato, né? Então essa daí é o exemplo de uma pintura histórica baseada em fatos mitológicos. Nós vamos vendo que a pintura, além dela estar ligada a momentos históricos, mesmo propriamente ditos reais, ela também está ligada a histórias propriamente ditas, a mitos, a passagens, tudo aquilo que as pessoas consideram como história. Além dessas áreas de história, né, contadas, de mitos e lendas, para nós termos uma noção agora de uma história real, né, nós vamos aí ver o quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, que é sobre um momento muito importante, né, que é a exclamação de Dom Pedro I, que proclamou a independência, né, quando ele deu ali o seu grito, independência ao Brasil ou morte. E ele, em 7 de setembro de 1822, ele participa, né, desta luta pela independência do Brasil. E aí Pedro Américo, ele não estando presente no local, mesmo não estando presente no local, ele resolve relatar esse momento histórico tão importante na história do nosso país. E aí ele faz esse quadro, né, pinta esse quadro, Independência ou Morte, né, quando ele deu ali o seu grito, independência ao Brasil ou morte. E ele, em 7 de setembro de 1822, ele participa, né, desta luta pela independência do Brasil. E aí Pedro Américo, ele não estando presente no local, mesmo não estando presente no local, ele resolve relatar esse momento histórico tão importante na história do nosso país. E aí ele faz esse quadro, né, pinta esse quadro, Independência ou Morte. Nós vamos ver como é que são os elementos, né, principais da história. No topo da imagem, no centro, bem em destaque, está ali o cavalo de Dom Pedro I, sua companhia ao redor dele, aqueles que eram mais chegados. Ao redor estão alguns camponeses observando, ou seja, representando o povo. Então aí nós vamos ver todo um olhar geral da história presente ali, aqueles que estavam lutando, aqueles que seriam beneficiados. Então é como se fosse um olhar amplo, uma ilustração bem ampla desse fato da história. Também sobre um fato da história do Brasil muito importante é a celebração da primeira missa em 1860. Ele também não estava presente durante este fato, né, durante o momento que o fato estava ocorrendo, mas ele relata aí essa primeira missa. Nós vamos ver como é que está novamente, né, em posição de destaque ali a cruz, representando, né, o símbolo do catolicismo, que estava sendo, né, ali realizada a missa, a primeira missa no Brasil. Ali o sacerdote que está realizando,
nessa missa, e ao redor os povos brasileiros originais, né, os indígenas, estão ali ao redor observando. Podemos notar ali um olhar de interesse, né, da parte deles, observando aquele acontecimento. E algo que é importante nós destacarmos também é que os pintores, eles não precisam estar presentes realmente no local propriamente dito para registrar alguns fatos. Como nós vemos, alguns fatos são apenas conhecimentos históricos, como histórias, mitos, lendas ou momentos marcantes que fazem parte, são importantes da nossa história, e por isso eles resolvem ilustrar. Então, os fatos históricos, apesar de ser reais, as pinturas, elas não cobram que o pintor ele esteja no local pessoalmente no horário do acontecimento. Ele pode apenas representar o fato que ocorreu. Também algumas pinturas históricas, as pinturas que fazem parte dessa categoria, na sua maioria existem muitas pinturas encomendadas. O que eram as pinturas encomendadas? Eram pinturas, em sua maior parte, né, encomendadas pela realeza ou pelos nobres que gostavam de ter retratos, né, de si mesmo, das suas famílias, dos seus momentos que estavam unidos, né, para deixar registrado ali a sua família, as figuras, né, que faziam parte do seu círculo íntimo. E a gente vai ver aí uma representação, por exemplo, de Vitor Meirelles, novamente, que é um nome que nós vamos ver representando diversas imagens importantíssimas para a história brasileira, né, principalmente. Aí nós temos a imagem de Dom Pedro II, né, que foi aí um personagem muito importante para a história do nosso país. E aí Vitor Meirelles, ele resolve fazer um retrato desse personagem, né, de Dom Pedro II, que foi tão importante para a história do nosso país. O retrato, inclusive, se encontra em São Paulo, no Museu da Arte, né, para nós contemplarmos, nós visitarmos e ter mais acesso. E agora, como nós sabemos, né, aprendemos um pouquinho sobre a pintura histórica, aprendemos que é uma pintura que se caracteriza pelo fato de representações de momentos históricos que aconteceram ou que são narrados por histórias que conhecemos, são ilustrações, né, de fatos importantes, conhecidos em sua maioria por grande parte da população. Nós vamos deixar aí como atividade interativa um quadro de Debré que ele relata um jantar brasileiro. O quadro é de 1827, e aí nós vamos observar algumas coisas sobre esse quadro histórico, essa pintura histórica. Aí um jantar brasileiro, esse quadro ele retrata como é que era a rotina de um jantar normal nesta época em que ele está retratando. Nós vamos ver aí, ainda estava em vigor, né, a escravidão. Nós vamos ver aí os negros servindo, uma no canto abanando, o outro pronto a atender ordens, as crianças no chão, né? Então nós vamos ver aí qual era o papel dos negros nesta época. Nós vamos ver também os senhores brancos com seu jantar farto. Ele fez questão de colocar aí uma mesa muito bem detalhada, alimentos muito fartos, né? Uma mesa muito bonita, para ele realmente retratar como é que era o contexto histórico em que essa pintura ela está inserida. E é isso que é interessante. Em todas as pinturas históricas nós podemos fazer uma análise daquilo que realmente a pintura quer passar para a gente. Por meio da pintura histórica nós podemos conhecer o contexto, podemos conhecer qual era a realidade histórica da época em que ela está sendo representada. Então essa daí foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu agradeço pela participação de todos.